Olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Eu encontrei a linha do tempo verdadeira, ou seja, a única linha do tempo que condiz com a nossa realidade. E ela mostra que o fim vem ainda neste ano de 2019. E quando eu falo fim, eu estou falando do arrebatamento da igreja, do apagão mundial, da Terceira Guerra Mundial e do Anticristo. Isso aqui em ordem cronológica. Eu sou aqui do canal do YouTube Ricardo Garcia e eu vou mostrar para você nesse vídeo provas incontestáveis, fatos históricos e bíblicos de como essa linha do tempo verdadeira está apontando para 2019, o ano em que tudo isso aconteça. Então, para você entender isso, primeiro você tem que entender as 70 semanas de Daniel. E o que foi isso? Lá na Bíblia, em Daniel 9, Daniel teve uma visão de uma profecia das 70 semanas que aconteceriam para o seu povo. E ele pediu para Deus o discernimento, e é aqui que nós vamos ler. Então, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então o anjo Gabriel foi dar entendimento da visão de Daniel para ele. E essa visão de 70 semanas, que é 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. O seu povo, qual que era o povo de Daniel? É o povo hebreu, o povo judeu. Isso aqui, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Então, o povo e a cidade, a sua santa cidade, Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar o fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas estão decretadas para o povo de Daniel, que é os hebreus, os judeus. E olha aqui, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, esse aqui é o Messias, Jesus Cristo ou Yahushua HaMashiach, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos parar por aqui. Isso aqui são semanas, não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, vamos lá aqui na linha do tempo, das 70 semanas de Daniel, e a gente coloca aqui: a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haverá 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. E também haverá 62 semanas de anos, daí 62 semanas de anos, vezes 7, 434 anos. Somando tudo, vai ter um total de 69 semanas de anos, que é 483 anos. Então, da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haverá 483 anos até... Vamos continuar lendo aqui em Daniel. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas de tempos difíceis. Aqui. Depois das 62 semanas, ou seja, depois das 7 semanas e 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então, depois desses 483 anos, dessas 69 semanas, 7 mais 62, o ungido Messias será morto. Então, na linha do tempo, o Messias, o ungido, será morto. Então, como nós já sabemos que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, ele já veio na Terra, ele já esteve aqui e ele já foi morto e já ressuscitou. Nós temos informações que podem chegar até a data aonde ele foi morto. Então, quando que foi a promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém? Segundo esse site aqui, Evidence for Christianity, nós temos aqui quando que foi emitido o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Resposta: isso é um tanto discutível, pois há pelo menos 3 decretos no livro de Esdras.
O primeiro está em Esdras 1, versículos de 1 a 4. Este é um decreto de Ciro que os judeus podem voltar a Judá e Jerusalém e reconstruir o templo. Este decreto é cerca de 537 a.C. e não há menção à construção da cidade e principalmente à reconstrução do muro, que é quase a definição de cidade naquela época. Portanto, provavelmente não é a isso que a profecia está se referindo. Então, o primeiro decreto não houve construção da cidade nem dos muros de Jerusalém. Então, não foi. O segundo decreto é o de Dário, em Esdras 6, versículos de 1 a 12. Isso vem cerca de 518 a.C. É essencialmente uma renovação do decreto de Ciro, de reconstruir o templo. E pelas mesmas razões acima, provavelmente não é isso que se refere à profecia de Daniel 9, sobre um decreto de restauração e reconstrução de Jerusalém. Mas o terceiro decreto em Esdras é o de Artaxerxes, em Esdras 7, versículos 11 a 28. Este é um decreto para realmente reconstruir a cidade. O decreto vem do 7º ano de Artaxerxes, Esdras 7, 8, e isso é algo em torno de 458 a.C. Do que sabemos sobre o reinado de Artaxerxes e de fontes externas, este decreto realmente resultou na reconstrução de Jerusalém sob Neemias. Então, este decreto foi o decreto que realmente resultou na reconstrução de Jerusalém. Então, nós vamos usar essa data aqui, 458 a.C. Se nós pegarmos essa data aqui, que foi a promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, que foi no ano 458 a.C., e nós adicionarmos essas 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, nós vamos ter o seguinte. Então, como é antes de Cristo e depois de Cristo, nós fazemos 483 menos 458. Nós temos 25, porém o ano zero não é contado, porque não existe o ano zero. Ele foi do 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo. Então, nós somamos 1, porque o ano zero não está contabilizado aqui. Então, nós chegamos no ano 26. 26 depois de Cristo, segundo essa profecia de Daniel, foi quando Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o líder, foi morto, segundo a profecia aqui de Daniel. Então, depois das 62 semanas, o ungido será morto e nós chegamos aqui que ele foi morto no ano 26 depois de Cristo. Esse ano aqui é o que nós temos segundo essa profecia de Daniel. Então, guarda isso na sua mente para daqui a pouco. Se aqui finalizou as 69 semanas, falta uma semana de ano das 70 semanas, tá vendo aqui? Então, será que se aqui finalizou 69 semanas, a 70ª semana aconteceu logo depois? Então, a última semana de Daniel, os últimos 7 anos, aconteceu logo depois da morte do ungido? Claro que não foi assim, porque senão tudo teria chegado a uma conclusão final no ano de 33 depois de Cristo, e nós sabemos que não foi desse jeito. Então, essa última semana de Daniel foi adiada para um período futuro. E por quê? Porque quando o Messias morreu, quando o ungido morreu e ressuscitou, os judeus, os hebreus, o rejeitaram. Então, por isso que não foi a última semana de Daniel aqui, porque os judeus, os hebreus, rejeitaram o próprio Messias. Guarde isso na sua mente para daqui a pouco também. Então, a partir desses dados, nós podemos montar uma linha do tempo de Jesus, sabendo que ele morreu no ano 26 depois de Cristo e sabendo que ele morreu por volta dos 32 ou 33 anos. Se nós voltarmos 32 ou 33 anos dessa data, nós chegamos no ano de 7 a.C. para ser o nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Jesus sendo aqui no ano 7 a.C., e a gente tem algumas informações para confirmar isso, que é o quê? Nós sabemos que quando Jesus nasceu, houve um grande sinal no céu, que foi a famosa Estrela de Belém. Essa Estrela de Belém, hoje em dia, nós sabemos que é uma conjunção dos dois planetas mais visíveis do nosso sistema solar, que é Vênus e Júpiter. Então, a conjunção desses dois planetas faz parecer que é uma estrela grande, e essa estrela que é vista como a Estrela de Belém. E nós temos um software chamado Stellarium que consegue voltar para essa época. Aqui está -6, porém o software contabiliza o ano zero como existente. Então o -6 aqui significa 7 a.C. E bem no ano 7 a.C. houve o quê? Uma conjunção de Vênus e Júpiter, tá vendo aqui? Eles estão bem próximos um do outro. Se você ver aqui, eles parecem um só.
astro, uma estrela grande, brilhante no céu, e essa conjunção que foi vista como sendo a estrela de Belém, e ela aconteceu exatamente no ano 7 a.C. Então, confirmou aqui, através da estrela de Belém, que pode ser que Jesus tenha nascido aqui mesmo. E nós sabemos também da história de Jesus que, do avistamento da estrela de Belém até os 3 homens sábios chegarem a Jesus, foi mais ou menos 2 anos, chegando a 5 a.C. Por quê? Porque Herodes, o Grande, assim que ouviu dos 3 homens sábios, fez um decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, assim que os homens sábios viram a estrela, eles foram numa jornada de 2 anos até chegar ao Messias, e quando eles chegaram para Herodes, que era o que governava a Judéia naquela época, Herodes o Grande, ele fez um decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos, baseado no que os 3 homens sábios falaram. Então, nós temos que 2 anos depois do nascimento de Jesus, teve este fato aqui, o decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos. Eu quero que você guarde também na sua mente 3 datas. A primeira é 17 depois de Cristo, porque se você segue o meu canal já faz algum tempo, você sabe que eu apresentei desde o começo essa linha do tempo, foi a linha do tempo que eu tinha no meu melhor conhecimento até então, e eu acreditava que Jesus tinha morrido no ano 17 depois de Cristo. E por quê? Porque segundo o relato lá em Mateus, assim que Jesus morre, houve um terremoto, e segundo a lista de terremotos históricos, exatamente no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto chamado terremoto de Lídia, que é este aqui, o terremoto de Lídia, em 17 depois de Cristo, e ele atingiu a Ásia Menor, que é a região ali próxima da onde Jesus foi crucificado, e atingiu as cidades que você conhece hoje em dia como sendo as cidades das igrejas do Apocalipse. Olha aqui, Filadélfia, Sardes, Esmirna, Éfeso, entre outras. Então, eu acreditava, no meu melhor entendimento, que este era o ano em que Jesus morreu. Porém, através da contagem das 70 semanas de Daniel, nós sabemos que não foi assim. Então, no ano 17 aconteceu o terremoto de Lídia. O ano 19 depois de Cristo é o ano que faltava 7 anos para Jesus morrer, ou seja, os últimos 7 anos de Jesus na Terra. E também a última data que eu quero que você lembre é a data 23 depois de Cristo, que é mais ou menos 3 anos e meio depois do ano 19, que foi quando Jesus inicia o seu ministério. Ele começa o ministério por volta de 30 anos, e depois, com 32, 33 anos, ele é crucificado, morre e ressuscita. Então, essa é a linha do tempo de Jesus, baseada no seu nascimento com a estrela de Belém, e baseada na sua morte com as 70 semanas de Daniel, a promulgação do decreto da reconstrução de Jerusalém. Então, isso é o que nós temos aqui. O que nós sabemos também da história de Jesus é que a pessoa que crucificou Jesus foi um governante romano chamado Pôncio Pilatos. E olha que interessante, gente. Para confirmar essa linha do tempo, então, olha só aqui, Pôncio Pilatos, hoje ele é mais conhecido por ser o oficial que presidiu o julgamento de Jesus e ordenou sua crucificação. Pôncio Pilatos foi o cara conhecido por ordenar a crucificação de Jesus. E olha só que interessante, ele iniciou o seu reinado governando sobre a Judéia no ano 26 depois de Cristo. Então, ele entrou no seu governo no ano 26. Nessa linha do tempo aqui, Jesus morreu no 26, então Pilatos estava em governo quando Jesus morreu, então isso aqui confirma, porque Pilatos inicia seu governo no ano 26. E outra coisa interessante também aqui, que nós temos para confirmar essa linha do tempo mais ainda, é que Herodes o Grande, que fez o decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos, se nós pesquisarmos sobre ele aqui na internet, nós temos esse aqui, Herodes o Grande. Então, Herodes também aparece no Evangelho Cristão de Mateus como governante da Judéia que ordena o massacre dos inocentes. O que é o massacre dos inocentes? Era a ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo que residiavam na província de Belém. Então, esse Herodes, que foi o cara que deu o decreto para matar, tentando matar Jesus, ele morreu no ano 4 a.C. Então, olha que interessante. Ele, Herodes, no ano 4 a.C., morre. Isso aqui comprova pra gente que é a única linha do tempo que
funciona, é a única linha do tempo que condiz com a realidade. Porque olha só, se Jesus tivesse nascido um ano depois do ano 7 a.C., além de não estar alinhado com a estrela de Belém, os homens sábios iriam demorar 2 anos para chegar até Jesus, e eles iam chegar no mesmo ano que Herodes o Grande morre. Então não tem como o Herodes dar o decreto para matar as crianças se ele já está morto. Então, se Jesus nasceu um ano depois disso aqui, além de não estar certo com a estrela de Belém, também não funciona porque Herodes morre no ano 4. E também, se Jesus nasceu um ano antes, no ano 8 a.C., também não funciona porque ele teria que morrer daí no ano 25 depois de Cristo, e Pilatos, que foi o cara que ordenou sua crucificação, só inicia seu governo no ano 26. E nós sabemos que provavelmente porque foi o primeiro ano de seu governo, no ano 26, que ele cedeu à pressão de crucificar Jesus, a pressão feita pelos fariseus da época, porque era seu primeiro ano de reinado da Judéia e ele não queria se queimar logo de cara. Então por isso que ele cedeu à pressão de crucificar Jesus. Então essa aqui é a única linha do tempo que condiz com a realidade, baseada em fatos históricos. O reinado de Pilatos, a morte de Herodes, a estrela de Belém. Essa é a única linha do tempo que funciona, gente. A única. Então nós conseguimos ter a certeza que Jesus nasceu no ano 7 a.C. e morreu no ano 26 depois de Cristo, baseado em fatos bíblicos, profecias bíblicas e fatos históricos de pessoas, personagens que viveram na época. Então, essa é a linha do tempo de Jesus correta, que foi descoberta, mas tem mais coisa ainda. O ano 26 também depois de Cristo, ele é um ano jubileu, gente. Então, olha só. Se nós pesquisarmos jubileu também na internet, nós vemos isso aqui, ó. O jubileu na Torá é o ano seguinte a uma semana de semanas de anos. Assim como o sábado é o descanso semanal das pessoas e dos animais, a terra também tem o seu sábado. 6 anos são para a semeadura, mas o 7º ano é o de descanso. Após 7 períodos de 7 anos, o 50º ano é santificado. Este é o ano jubileu. Então o ano jubileu é o ano 50. Pelos cálculos de Jamie Ussher, que utiliza um intervalo de 49 anos entre 2 jubileus consecutivos, o primeiro jubileu foi celebrado no ano de 1445 a.C., e o primeiro jubileu em Canaã, na Terra Prometida, foi em 1396 a.C. Os jubileus continuaram sendo celebrados durante o cativeiro da Babilônia, com o 18º ocorrendo em 563 a.C. e o 30º jubileu em 26 depois de Cristo, gente. Então, o último jubileu contado foi o jubileu do ano 26 depois de Cristo. Aqui eles estão falando que coincidiam com o 30º ano de Jesus, mas baseado na linha do tempo, nós sabemos que não é o 30º, mas sim a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Então, Jesus morreu e ressuscitou num ano jubileu, gente, exatamente no ano 26 depois de Cristo. É muita confirmação, Então, o que aconteceu nesse ano que Jesus morreu e ressuscitou, que era um ano jubileu? Os judeus, os hebreus, eles rejeitaram o próprio Messias. Então, eles não aceitaram o Messias, não reconheceram o Messias e rejeitaram. E do mesmo jeito que quando os judeus lá com Moisés duvidaram de Deus e não tiveram fé em Deus, eles tiveram um castigo de ficar 40 anos no deserto e não adentraram a Terra Prometida. Do mesmo jeito que houve um castigo, então, os judeus, por terem rejeitado o Messias, tiveram um outro castigo, que é um castigo muito maior, que é um castigo de 40 jubileus, ou seja, um total de 2000 anos, que é 40 vezes 50. Então, o castigo de 40 jubileus veio sobre os judeus, sobre os hebreus, que rejeitaram o próprio Messias. E esse tempo aqui de 40 jubileus é o tempo que nós sabemos que corresponde à era da igreja, porque a Bíblia está escrito assim lá em João 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, ou seja, os judeus, mas os seus não o receberam. Os judeus, os hebreus, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então,
por causa que os judeus, os hebreus, rejeitaram o próprio Messias, nós tivemos esse período aqui de 2000 anos, ou 40 jubileus, que é um castigo para os judeus, que ficou conhecido como Era da Igreja, porque nesse período os gentios, os que não eram da descendência judaica, poderiam ser salvos também, como João disse em João 1, que a todos que o receberam, que receberam o Messias, porque os seus não receberam, a todos que receberam, foram dados o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, este aqui é o período conhecido como a Era da Igreja, ou a Era da Graça. E se nós somarmos 2000 anos do ano da morte de Jesus aqui, do ano 26, nós chegamos em 2026. E isso aqui é fortíssimo, gente. Fortíssimo mesmo. Porque se você lembra, até Jesus houve 69 semanas proféticas de Daniel, mas a última semana de Daniel não tinha acontecido, porque senão o fim teria chegado aqui no ano 33. Essa última semana foi adiada futuramente porque os judeus rejeitaram o Messias. Então, se a gente botar que a última semana de Daniel, os últimos 7 anos, aconteçam nos últimos 7 anos de castigo de 40 jubileus que vieram sobre os judeus, então nós subtraímos 7 anos de 2026 e nós chegamos em 2019. Gente, se os últimos 7 anos de castigo dos judeus, desse castigo de 40 jubileus de 2000 anos, forem compatíveis com a última semana de Daniel, nós temos que isso tem que começar em 2019. Isso é muito forte e não para por aqui. Olha que interessante. Lembra lá o que aconteceu no ano 17 depois de Cristo? Foi o terremoto de Lídia, o terremoto em que até então eu achava que marcava a morte de Jesus, mas não era assim. Então nós fomos lá de novo. O terremoto de Lídia, olha o que interessante que fala, que eu consegui entender. O terremoto de Lídia em 17 depois de Cristo causou destruição de pelo menos 12 cidades na região de Lídia, na província romana da Ásia, na Ásia Menor. O terremoto foi registrado pelos historiadores romanos Tácito e Plínio o Velho, e pelos historiadores gregos Strabo e Eusébio. Olha só que interessante. Plínio chamou de o maior terremoto da memória humana. Gente, Plínio chamou de o maior terremoto da memória humana. O que é um terremoto para o pessoal da época, onde não tinha ainda tantos terremotos? Terremoto era um sinal de Deus. Então, o maior sinal. E da memória humana é o maior do que você tem notícia, o maior de todos os tempos até então. Então, Plínio chamou o terremoto da Lídia de o maior sinal de todos os tempos. E olha que interessante, o que aconteceu 2 anos antes de 2019, no ano de 2017. Nós tivemos também o maior sinal de todos os tempos, que foi o sinal de Apocalipse 12, gente. O sinal de Apocalipse 12, que tanto foi se falado, aconteceu em 23 de setembro de 2017 e, por coincidência, acordou a Igreja do Apocalipse, que é chamada pelos mesmos nomes das cidades que foram afetadas por esse terremoto em 17 depois de Cristo. Olha que maravilhoso essa sincronização, gente. Então, olha só que interessante. No ano 17 depois de Cristo teve um terremoto que foi o maior sinal de todos os tempos. No ano 19 depois de Cristo teve os últimos 7 anos de Jesus na Terra, porque ele morreu no ano 26, então 26 menos 7, 19. Em 2017 nós tivemos o maior sinal de todos os tempos, que foi o sinal de Apocalipse 12, que acordou as igrejas do Apocalipse. Em 2019 é quando tem que começar a última semana de Daniel, que é os últimos 7 anos desse período de castigo dos judeus. E olha que interessante também, no ano 23 depois de Cristo foi quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na Terra para morrer depois de 3 anos no ano 26. E o que nós estamos vendo também? Muito se falar de um ano chamado do ano de 2023, já apareceu na propaganda do Itaú e apareceu em outros lugares também. O que pode ser o ano de 2023 se 2019 for o ano que vai começar a última semana de Daniel? Então 2023 pode ser a abominação da desolação. Se nós voltarmos lá para a profecia de 70 semanas de Daniel, você vai ver que ele vai falar aqui, ó. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aqui,
Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, ou 7 anos. E no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, a abominação da desolação, até que chegue sobre ele está falando aqui do anticristo, óbvio, o fim que será decretado. Então, olha que interessante, no meio da semana de 7 anos, vai ter a abominação da desolação, que é quando o anticristo vai estar no templo e se proclamar Deus. Ele vai se proclamar o Messias. Então, se acompanharmos exatamente como aconteceu na época de Jesus, no ano 17 o maior sinal de todos os tempos, em 2017 o maior sinal de todos os tempos. O ano 19 foi os últimos 7 anos de Jesus, e nós estamos em 2019, a qualquer momento pode começar a última semana de Daniel. E se continuar assim, em 2023, nós temos a metade da tribulação, que é a abominação da desolação, que foi quando iniciou o ministério de Jesus. Então, exatamente igual aconteceu 2000 anos atrás, está acontecendo agora. E isso aqui ainda não é tudo, gente. Ainda não é tudo. Se você se lembra lá das 70 semanas de Daniel, começou com a promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, olha só. Da promulgação do decreto que manda restaurar, teve 69 semanas, um total de 483 anos. E olha que interessante aqui, gente. O segundo templo judaico foi destruído no ano 70, mais ou menos por aqui. Já na era da igreja, no ano 70, o segundo templo judaico foi destruído. Mas olha que interessante, em 1535, um sultão chamado Suleiman ordena de novo a reconstrução de Jerusalém. Olha aqui na Wikipédia, muralhas de Jerusalém. Olha só o que fala que os muros de Jerusalém cercam a cidade velha de Jerusalém. Em 1535, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, o sultão Suleiman I ordenou a reconstrução das muralhas da cidade em ruínas. O trabalho levou cerca de 4 anos, entre 1537 e 1541. Mas em 1535 ele ordenou, ele promulgou a reconstrução das muralhas, que é o que constitui a cidade. Então olha que interessante, gente. Em 1535 ele ordena a reconstrução de Jerusalém. Se nós somarmos 69 semanas de anos, que é 483 anos dessa data aqui, nós chegamos em 2018. Então, profeticamente, 2018 tinha que ser o último ano das 69 semanas de anos, sobrando o ano seguinte, 2019, para ser o ano onde começa a última semana dos 70 semanas de Daniel. Então, profeticamente, isso também acontece desde quando o sultão Suleiman, em 1565, ordenou a reconstrução de Jerusalém. Isso aqui é muito forte, gente, é muito forte. Tudo aqui está apontando para que a última semana de Daniel aconteça ainda neste ano de 2019. Isso aqui é baseado em fatos históricos, fatos bíblicos, profecias e coincidências macabras de séculos acontecendo. Então, tudo está mostrando que 2019 é o ano que começa ainda a última semana de Daniel. E se nós pegarmos isso como uma base, nós podemos estudar sobre o arrebatamento da igreja. Perceba bem que eu botei da igreja, porque não é todas as pessoas que serão arrebatadas. Só vão ser arrebatadas o que o João disse lá, as pessoas que receberam, aos que receberam o Messias, os que queiram em seu nome, a eles que foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. A essas pessoas que receberam o Messias, que não são os judeus, a eles foram dados o direito de ser chamado filho de Deus, ou corpo de Deus, ou igreja de Cristo. Então, o arrebatamento que vai acontecer será dessas pessoas, as pessoas que receberam o Messias. E aqui nós botamos a última semana de Daniel, os 7 anos finais da profecia de Daniel, que deve estar começando em 2019 e acabando em 2026, conforme nós vimos ali. E eu botei aqui também que sobre essa semana é falado que nunca houve, nem jamais haverá um período de tribulação igual a este. Então vai ser o pior tempo de todos os tempos desde que a Terra foi criada. De tão horrível que será esse tempo, gente.
E nós só temos duas opções aqui. Ou o arrebatamento da igreja, dos que são filhos de Deus, vai acontecer antes dessa última semana de Daniel, que, lembrando, é profetizada para o povo de Daniel, que são os hebreus, os judeus, que rejeitaram o Messias, por isso que eles têm essa última semana aqui, porque se eles tivessem recebido o Messias, eles seriam arrebatados também. Porém, como eles não receberam e ainda rejeitam, hoje em dia, 2019, os judeus lá em Israel ainda estão rejeitando o Messias. Então essa semana é para eles. E a opção é que o arrebatamento da igreja aconteça antes da última semana de Daniel ou aconteça depois da última semana de Daniel. E depois dessa última semana de Daniel, então daí vem o milênio, que são 1000 anos de reinado de Jesus, do Messias, do ungido aqui na Terra. Então, você deve conhecer provavelmente esses três caras aqui, esses três rapazes: Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, Rômulo Marasquim, do canal Firmeza de Verdade, e Afonso Vasconcelos, do canal Ciência de Verdade. Esses três rapazes aqui, esses três irmãos, juntos eles somam mais ou menos 1 milhão de inscritos, e eles acreditam e difundem que o arrebatamento só vai ser depois dessa última semana de Daniel, ou seja, depois do pior período de tempo de todos os tempos na Terra. E eles estão falando para as pessoas se prepararem para esse período aqui, se prepararem fugindo para cidades, estocando comida, sabendo como sobreviver, como caçar, qual ferramenta você deve ter, você tem que ter uma mochila de preparação. Eles estão difundindo isso porque eles acreditam e difundem que o arrebatamento da igreja só vai ser depois da última semana de Daniel, que são 7 anos finais. E essa pessoa aqui, chamada Prisca Coco, vai ainda além disso. Primeiro eu tenho que agradecer essa pessoa, porque foi por causa dela e do vídeo que ela fez, que foi esse vídeo aqui, que me levou a estudar sobre as 70 semanas de Daniel e descobrir essa maravilha dessa linha do tempo real que eu passei pra vocês. Por causa dessa pessoa que fez esse vídeo absurdo aqui, que eu tive que fazer esse vídeo, estudar pra fazer esse vídeo e descobrir essas coisas. Então primeiro eu tenho que agradecer essa pessoa, agradecer a Prisca Coco, mas apesar dela ter a área de comentários liberada, ela me escondeu do canal, então os meus comentários não são vistos por ninguém. Então esse comentário que eu fiz, que foi grande, refutando o que ela falou, a lambança que ela fez com as escrituras para justificar o erro dela, não foi visto por ninguém. Então aqui eu falo para ela, falo para as pessoas, porque tem mais de 95% das pessoas curtiram esse vídeo, ou seja, concordaram com esse vídeo, e ela tem quase 150 mil inscritos aqui. E mais de 95% concordaram com esse absurdo que foi falado no vídeo, essa lambança, essa mistureba de escrituras para justificar esse erro de pensar que o arrebatamento vai ser só depois. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo também. Essa pessoa, Prisca Coco, não só defende que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, mas também defende que o arrebatamento vai ser uma coisa ruim, que quem vai ser arrebatado são as pessoas injustas que vão ser torradas no céu. Essas são palavras dela. Olha que absurdo é o que essa pessoa está falando e divulgando, e que a maioria das pessoas estão concordando. Na Bíblia toda, nós só tivemos duas pessoas que passaram por essa experiência de arrebatamento. As duas pessoas são Elias e Enoque. São os únicos arrebatamentos da Bíblia que nós podemos ter como base. O arrebatamento deles foi um livramento da morte. Eles não passaram pela morte, foram para a vida eterna sem morrer. O arrebatamento deles foi maravilhoso. E como Paulo descreve o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4, ele também não está descrevendo como uma coisa ruim, muito pelo contrário, está descrevendo como uma coisa maravilhosa, uma coisa que é ser livrada da condenação de morte. Então é um absurdo o que essa pessoa está falando, que o arrebatamento é uma coisa ruim, que será torrado os injustos daqui. Não faz nenhum sentido o que essa pessoa está falando. E o que eles estão falando, que o arrebatamento é só depois da última semana de Daniel, faz ainda menos sentido, porque eu vou mostrar para vocês o que está escrito que vai acontecer neste período aqui de 7 anos finais. Então vamos lá para Apocalipse 8. Isso são os eventos que vão acontecer durante esses 7 anos finais da Terra. Então olha só aqui a partir das trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las.
o primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Gente, só na primeira trombeta, 1/3 de toda a terra foi queimada. Olha que absurdo! Jesus falou que o fim dos tempos seria como na época de Noé e como na época de Ló. Ló e sua família habitavam em Sodoma e Gomorra. E foi decretado a destruição de apenas 2 cidades ali no Oriente Médio, Sodoma e Gomorra. E o que Jesus fez, o que Deus fez para Ló? Ele mandou anjos para retirar às pressas Ló e sua família das cidades, porque as cidades iam ser destruídas com granizo e fogo. Aqui, nessa última semana de Daniel, nesses últimos 7 anos, vai acontecer o que a gente leu aqui? 1/3 da terra vai ser destruída, vai ser queimada com granizo e fogo misturado com sangue. Se Deus livrou Ló da destruição de 2 cidades, mandando anjos para retirar eles às pressas, à força e às pressas de lá, você acha que Deus não vai livrar a gente de uma destruição de 1/3 da terra? É como se praticamente um continente inteiro fosse destruído, como se a América fosse queimada. E você que mora no Brasil, ou na América Central, ou na Argentina, não importa. Você que mora em qualquer cidade da América, se a América inteira for destruída, obviamente você vai ser destruída junto, porque é 1/3 da terra. Como que Deus vai livrar, no meio da destruição, de 1/3 da terra, nós de lá? Não faz sentido, e essa é só a primeira trombeta. Olha a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue e morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Gente, 1/3 de todo o mar foi transformado em sangue. Jesus, lá na época de Moisés, livrou os israelitas do rio Nilo sendo transformado em sangue. Para os israelitas, a água deles não foi transformada em sangue, mas aqui 1/3 do mar foi transformado em sangue. É como se o Oceano Pacífico inteiro fosse transformado em sangue. Como é que você vai livrar bilhões de pessoas dessa catástrofe? Se Jesus livrou seu povo de destruições muito menores do que essa, muito mais vai livrar a gente dessa destruição extremas aqui. Olha aqui a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, 1/3 de todas as fontes de água potável da terra foi destruído. Gente, é como se você pegasse todos os rios da América inteira e deixasse eles impotáveis para se beber. Você vai ter que livrar não só um grupo concentrado, como foi lá com Israel no Egito, não só um grupo concentrado como foi a Ló e sua família de 2 cidades, não só Noé e sua família, que são 8 pessoas. Você está tendo que livrar bilhões de pessoas de uma destruição de continentes inteiros. Olha a quarta trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. Ou seja, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Gente, você já imaginou como que vai ficar toda a vegetação da Terra perdendo 1/3 da luz solar? E quão grande não vai ser a escuridão perdendo 1/3 da luz da lua e das estrelas? Vai ficar absurdamente apocalíptico isso aqui. Isso aqui são só 4 trombetas de 7, gente. Olha o que ele fala aqui. Enquanto eu olhava, ouvia uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. Gente, se essas 4 trombetas já foram apocalípticas do maior jeito que já aconteceu nessa terra, ele ainda está falando ai dos que habitam na terra pelo que as outras 3 trombetas vão ser.
Então se você quiser, você lê Apocalipse e você vê o tão grande vai ser essa destruição que vai acontecer aqui nesses últimos 7 anos da Terra. E ele tá falando aqui, ó, ai dos que habitam na Terra. Então se você estiver habitando na Terra neste período aqui, ai pra você. Não queira estar habitando neste período aqui, porque não faz sentido nenhum. Deus livrou muitos dos seus de tribulações muito menores do que vai vir aqui. E vocês aqui estão falando, ah, mas se você acha que é melhor que os apóstolos passaram por coisas horríveis. Sim, os apóstolos passaram por coisas horríveis. E eles vão ter um galardão enorme no céu também por causa disso. Porém, o que os apóstolos passaram foram tribulações, como Jesus falou que no mundo terá as aflições. O que vai vir aqui é o pior período de tempo de todos os tempos. Não é a aflição dos apóstolos, não é a aflição dos judeus no holocausto de Hitler, não é a aflição da perseguição da Idade Média da Inquisição, não é a aflição do cativeiro da Babilônia, não é a aflição do dilúvio, é a pior aflição de todos os tempos. O que está vindo aqui é pior que tudo que já aconteceu, pior que os apóstolos já passaram, pior do que Ló já passou, pior do que Noé já passou, pior do que Daniel, Davi, pior do que todos que já viveram já passaram, porque está escrito que nunca houve, nem jamais haverá período igual a esse. Então não é questão de ser maior ou melhor que ninguém, cada pessoa tem um propósito para Deus, e este tempo aqui foi reservado para os que rejeitaram o Messias. É a última semana de Daniel para o povo de Daniel, que é o povo hebreu, o povo judeu, que até hoje rejeita o próprio Messias. Deus livrou israelitas, que não foram chamados de filhos de Deus, de destruições menores, quanto mais ainda vai livrar os seus filhos dessa destruição absurda que vai acontecer aqui. Então eu botei isso aqui para simbolizar um pouco do tão grande que vai ser a destruição que vai acontecer nesses 7 anos finais aqui. Vai ser maior do que tudo que já aconteceu. E tem mais ainda motivos para acreditar que isso aqui, que acreditar que o arrebatamento é depois da semana de Daniel, é um erro. Porque no ano de 2026, assim que acabar a última semana de Daniel, Jesus ele vem para a Terra para reinar no milênio. Qual é o sentido de sermos arrebatados para já depois, logo em seguida, descermos de novo? Então a gente vai ser arrebatado como se fosse uma montanha russa, sobe e já desce, é um elevador, sobe, é arrebatado e já desce para reinar no milênio? Não faz sentido. Até a prisca-coco faria mais sentido, porque se o arrebatamento fosse para as pessoas ruins, as pessoas iam ser torradas e os que ficaram realmente iriam permanecer aqui, não seriam nem arrebatados e ficariam no milênio. Então esse absurdo que ela falou faz mais sentido do que acreditar que a gente vai ser arrebatado e no mesmo momento que vai ser arrebatado, a gente vai descer de novo para reinar com Jesus no milênio. Então não faz sentido, porque aqui Jesus volta. Tem que ter um tempo para essa semana de Daniel, para o povo judeu, para os hipócritas, para os injustos, para os que rejeitaram o Messias, para os ímpios, para os que estão perecendo e para os hebreus que rejeitaram o Messias. Então tem que ter um tempo, que é a última semana de Daniel, profetizada já para isso, para os que rejeitaram o Messias acordar do sono profundo. Então, não faz sentido o que vocês estão falando aqui, e mais ainda. Esse período aqui, que é um período de 7 anos, também é um período conhecido como Bodas do Cordeiro. Por que Bodas do Cordeiro? Porque o Filho de Deus vai se casar. Ele vai se casar com a igreja fiel. E nós podemos ver isso na onde? Em Apocalipse 22. Então, bem no finalzinho aqui, Apocalipse 22, ele fala que: eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas, não concernente aos judeus, aos que rejeitaram o Messias, mas concernente às que aceitaram o Messias, que receberam o Messias, que são as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e o resplandecente estrela da manhã. Olha só, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo que está dentro das pessoas que são igreja de Jesus. E a noiva, quem é a noiva? É a igreja fiel, é a noiva pelo qual Jesus, o Messias, vai se casar. Então, o Espírito junto com a noiva dizem vem. Como que eles vão falar vem para o anticristo? Como eles vão falar vem para a destruição, vem a trombeta do Apocalipse? Não, eles estão esperando o Messias, o livramento, eles estão esperando um casamento, as bodas do Cordeiro. E olha que interessante,
Na tradição judaica, a cerimônia de casamento dura 7 dias. Eu tenho duas fontes aqui para vocês. A primeira é aqui na Wikipédia, Lua de Mel, que eles mostram aqui o seguinte. Nas tradições judaicas, as luas de mel são muitas vezes adiadas por 7 dias, para permitir as 7 noites de festa. Então, na tradição judaica, e o nosso Messias, o nosso noivo, Cristo, o ungido, ele é da raiz de Davi, ou seja, ele é judeu, ele segue as tradições judaicas, e o casamento judaico tem 7 noites de festa. E outro site aqui, que é esse aqui, BibleHistory.com, mostra aqui o casamento antigo e maneiras e costumes antigos. Olha só o que esse site fala. No Antigo Oriente Próximo, os casamentos eram arranjados. No Antigo Israel, o pacto de casamento fazia parte da lei civil e havia documentos legais que definiam o direito do marido e da esposa. A cerimônia de casamento era para trazer uma noiva para a casa do noivo. Gente, se o noivo é Jesus, qual que é a casa do noivo? João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, na tradição judaica, o noivo vai levar a noiva para sua casa. E onde é a casa do noivo, do Messias, do ungido, é no céu, na casa do meu pai, no céu. Então, ele vai vir levar para casa e a cerimônia em si duraria 7 dias. 7 dias correspondem aos 7 anos finais aqui da Terra, daqueles que não foram arrebatados. Então, seguindo as tradições judaicas, o noivo, que é um noivo judeu da raiz de Davi, tem uma cerimônia de 7 dias com a noiva, que vai levar para a casa do pai. E, segundo Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, 5 eram sábias, 5 eram tolas. As sábias entraram no casamento com o noivo e as tolas não entraram no casamento. Então, gente, claramente nós conseguimos ver aqui que o arrebatamento tem que ser antes da última semana de Daniel, porque a semana de Daniel não é para a igreja, não é para a noiva, não é para os filhos de Deus, é para aqueles que rejeitaram o Messias. Isso aqui é um período na terra de indignação, é uma ira do Cordeiro, a ira do Pai e a ira de Satanás, que é indignação para as pessoas não terem aceitado este ato de amor impensável de Deus, esse ousado amor de Deus. E vocês ainda estão rejeitando isso, estão pensando consigo mesmos. Ah, mas o fim dos tempos vai ser como no tempo de Noé. E Noé foi livrado aqui mesmo na tribulação. Gente, para pensar um pouquinho. Noé e sua família eram apenas 8 pessoas para serem salvas. Jesus sabia que para ser salvo do dilúvio, ele e os animais, bastava construir uma arca e seria suficiente para livrá-los do dilúvio. Mas Noé não tinha um doutorado em engenharia naval para construir um barco daquele tamanho naquela época. Então, Jesus o ajudou passo a passo, deu todas as medidas certinhas e deu várias condições para que ele construísse essa arca. Então Jesus ajudou ele a construir a arca porque Jesus sabia que a arca seria suficiente para suportar essa tribulação que viria, que é o dilúvio. Mas o que vai vir aqui nunca houve nem jamais haverá igual. Não é construir um barco que você vai se salvar dessa destruição aqui de 1/3 da terra. Se Jesus achasse que a gente poderia construir um buraco debaixo da terra de 30 metros por 30 de largura e seria suficiente para ser livrado dessa tribulação aqui, ele falaria pra gente, olha, constrói um buraco de 30 metros em tal lugar, tantos metros de largura, tantos metros de altura. Jesus teria falado exatamente como falou para Noé, como construir o barco, como se livrar desse período aqui. E ele não falou isso, porque não vai precisar, ele vai arrebatar. A Bíblia não menciona que a gente precisa construir um barco. A Bíblia não menciona que a gente tem que safar isso aqui construindo bunkers. A Bíblia não menciona que a gente tem que estocar comida por 7 anos e fugir nos matos de novo. Não, a Bíblia fala que vai haver um arrebatamento da igreja, dos que são filhos de Deus. Esse arrebatamento, que é como o arrebatamento de Enoque, como o arrebatamento de Elias, é o livramento desse período aqui. Não tem essa de você ficar querendo construir um bunker ou tentando fugir, aprendendo como sobreviver sem nada para se preparar para esse período aqui, porque esse período aqui nem foi preparado para você. Se você crê no Messias, você não
precisa ficar aqui, a não ser que você queira e você ensine assim. Então, de todas as maneiras, não faz sentido o arrebatamento ser depois da tribulação. Não faz sentido por tradições judaicas, por histórias bíblicas. Pensa o seguinte também, José do Egito era uma sombra do que seria o Messias, porque José foi rejeitado pelos seus irmãos. Exatamente, o Messias foi rejeitado pelos seus povo judeu, povo hebreu. José do Egito foi rejeitado, exilado, foi para o Egito, se casou com uma gentia, e depois de 7 anos bons, veio os 7 anos de tribulações, ou 7 anos de vacas magras, que os irmãos dele que tinham previamente o rejeitado, precisavam de ajuda. E aí o José veio e resgatou os irmãos que estavam sob tribulação. Exatamente assim que vai ser agora. Jesus foi rejeitado pelo seu povo hebreu. Eles não o receberam. Ele foi e saiu por 40 jubileus. Por 40 jubileus ele se absteve do povo judeu, que foi o castigo. Ele vai se casar com uma pessoa que o recebeu, que é a noiva gentílica, a noiva da igreja, aqueles que receberam, que foram dados o direito de ser chamados filhos de Deus. Então o Messias, raiz de Davi, judeu, assim como José, foi rejeitado pelos irmãos, vai se casar com uma noiva gentílica, e depois dos 7 anos de tribulações, dos 7 anos no período ruim, ele vai voltar para salvar os seus irmãos aqui da tribulação. Exatamente como a mesma história de José. Então, você consegue ver pela tradição judaica, por histórias bíblicas, por coerência bíblica, por divisão corretamente da Bíblia, e por lógica, que não faz sentido nenhum o arrebatamento ser depois da tribulação. Vocês estão cometendo um erro gravíssimo, e esse erro vai custar de vocês o seu livramento, porque vocês vão ter que passar por isso aqui se vocês não confiarem plenamente em Deus nisso aqui. Se vocês acharem que se tiver um segundo plano, um plano B, você não está confiando plenamente no plano A de Deus, e por isso você vai estar perdendo esse livramento. Se você estiver ensinando as pessoas como vocês estão, as pessoas vão perder esse livramento, e vocês também, como consequência, perderão esse livramento. Então, vocês têm que se arrepender urgente, e vir para a verdade, vir para a coerência bíblica do Espírito Santo, porque será assim, e se vocês não crerem dessa forma, com vocês especificamente, e todos aqueles que creram em vocês, não será assim, e será terrível, será a pior tragédia que vai acontecer com vocês, porque pior que isso aqui, só o inferno, gente. Pior do que esse período aqui que vai acontecer de 7 anos, somente o inferno. Então, não venha tentar aqui utilizar versículos do Antigo Testamento, de Salmos e Provérbios, para falar de uma coisa que vai acontecer no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento foi escrito de judeus para judeus. A maioria das profecias contidas no Antigo Testamento são para os judeus que passarão por isso aqui, porque é essa semana de Daniel para os judeus. Não adianta você pegar aquilo que funciona para os judeus e botar para o Novo Testamento, para aqueles que são igreja, filhos de Deus, que aceitaram o Messias. Não condiz. Vocês estão em erro enorme e vocês deverão urgentemente se arrepender disso e voltar para o caminho certo e tentar desfazer o que vocês fizeram aqui, de convencer as pessoas que essa aqui é a verdade. Porque essa aqui não é a verdade, essa aqui é a mentira, esse é um erro enorme e caríssimo, caríssimo. Agora, se apesar de tudo isso que foi falado aqui, você ainda assim crê que você vai passar por isso aqui, então, meu filho, eu sinto muito por você, mas então corre, tenta cavar um buraco debaixo da terra bem fundo, acha uma caverna bem longe, estoca comida por 7 anos, faz o que você precisar, porque pelo que nós vemos aqui, pela coerência bíblica da linha do tempo real e verídica, 2019 é o ano que vai estar começando essa semana aqui. Então vocês devem ter pouquíssimo tempo para se preparar para suportar isso aqui. Então se vocês ainda acham que vão ficar aqui, eu sinto muito por vocês. Vocês estão no erro, vão perder o livramento por causa disso, e vocês vão ter que se virar horrivelmente para se safar nisso aqui. Provavelmente não vão conseguir, provavelmente vocês vão morrer aqui, vão ter que dar a sua vida como testemunho de Jesus para conseguir ser livrado do inferno. Então, se ainda assim você crê, eu sinto muito por você, não há nada que eu possa falar para te mudar essa sua ideia. Tudo que eu posso falar para você é, faz o que vocês estão fazendo e mais. Corre lá, busca um bunker, busca uma caverna, busca comida, busca água, aprende a construir com barro, aprende a construir e a purificar água, faz o que você tem que fazer, porque o que você vai passar aqui vai ser a pior coisa de todos os tempos e vai ser impossível de se livrar. Então, eu sinto muito se você ainda continuar no erro.
E agora, para terminar, gente, quanto tempo nós temos? Esse aqui é um gráfico que eu já mostrei nos meus vídeos passados, de quanto tempo nós temos, e por coincidência, nós tivemos um alerta, uma possibilidade para o arrebatamento todos os meses desse ano de 2019, graças a Deus, que está sempre mostrando pra gente os próximos sinais, que está sempre nos apontando para a direção certa, está sempre fazendo com que nós continuamos sendo vigilantes e para estarmos preparados para encontrar com Ele nos ares e ser livrados dessa horrível tribulação que virá aqui. Então, graças a Deus, nós já estivemos vigilantes todos os dias de 2019, todos os meses de 2019, por causa de todas as possibilidades aqui. Porém, o arrebatamento não aconteceu ainda e nós já estamos em outubro. Então, as últimas possibilidades que nós tivemos aqui foi 2 anos do sinal de Apocalipse 12, 23 de setembro, e também em 30 de setembro foi a festa de trombetas, foi uma letra máximo. Poderia muito ter sido aqui o arrebatamento, mas não foi, nós estamos em outubro. A próxima possibilidade que nós temos aqui é até o dia 21 de outubro, então já está valendo, gente, porque nós já estamos dentro da festa de tabernáculos. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento até o dia 21 de outubro, que ainda é festa de tabernáculos. Especificamente, no dia 21 é o 8º dia de tabernáculos, que tem uma reunião solene, é uma convocação santa, então pode sim ser que o arrebatamento aconteça dentro dessa festa de tabernáculos até o dia 21. Se não acontecer aqui em tabernáculos, a nossa próxima possibilidade vai ser 29 de novembro de 2019. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque em 29 de novembro de 1947 foi quando Israel, a Organização das Nações Unidas, criou o Estado de Israel, que desde então estava desaparecido, desde a destruição do último templo em 70 depois de Cristo. Então, por mais de 1800 anos, Israel não existia, o Estado de Israel não existia, e eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. E somente em 29 de novembro de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, que foi uma coisa horrível, que a Organização das Nações Unidas criou o Estado de Israel na Palestina, a partir desse plano de partição das Nações Unidas para a Palestina. Então, em 29 de novembro, foi quando Israel foi criado, e em 2019 iremos estar fazendo 72 anos dessa criação de Israel. Então aqui é um outro candidato fortíssimo para ser o arrebatamento, porque nós estamos acompanhando esse número a partir do nosso calendário gregoriano de 365 dias. Mas o calendário de Israel são 360 dias. Então talvez eles tenham um pouco mais de 72 anos nessa data aqui, o que dá muito próximo da geração da figueira, que é um vídeo que eu também já fiz aqui, mostrando que não passaremos essa última geração da figueira, que é a geração de Israel, que tem de 70 a 80 anos. Então, a tribulação, que são 7 anos, tem que acontecer dentro desses 70 para 80 anos, e o período máximo aqui é quando Israel faz 73 anos. Então, esse período aqui, que nós estamos chamando de 72 anos da criação de Israel, é um período fortíssimo de vigília também, porque pode ser quando o arrebatamento aconteça, logo quando Israel faz 72 anos, ou um pouco antes. E conforme nós vamos chegando mais perto dessa data, se não acontecer antes, nós vamos entendendo e vigilando. Então, é isso que eu tenho para 2019. Eu ainda não tenho nenhuma data para dezembro ainda, não sei nem se vai chegar a dezembro, mas as possibilidades são essas para acontecer o arrebatamento em 2019, depois do arrebatamento, o apagão mundial, a Terceira Guerra Mundial e o Anticristo com os últimos 7 anos da Terra, na última semana de Daniel. E se passar de 2019... isso pode ser por causa de alguns motivos que vou te mostrar aqui em 2020, que é o que? No dia 26 de março de 2020 vai ser o 1º de Nissan, que é o ano novo bíblico. É quando Deus fala que é um ano novo na Bíblia para os judeus. Então pode ser que para Deus, profeticamente, 2019, se passar disso aqui, pode ser que Deus contabilize que 2019 só vai acabar em 1º de Nissan, quando inicia o ano novo bíblico. Isso vai acontecer dia 26 de março de 2020. Então essa é uma possibilidade, caso ainda não aconteça aqui, que o ano seja contabilizado ano novo aqui, então 2019 seja contabilizado até aqui para Deus. Ou então outra possibilidade é 14 de maio de 2019, por quê? Porque nesse 14 de maio Israel vai estar fazendo 72 anos de independência. Ou seja, em 1947 é aniversário da criação de Israel, mas em
1948, como nós vemos aqui, em 14 de maio de 1948 foi a declaração de independência de Israel depois da Guerra dos 6 Dias, ou seja, 47 é criação, 48 é independência. E pode ser também aqui, em 14 de maio de 2020, tá errado aqui, que é quando Israel faz 72 anos de independência, mas tem aquele negócio lá que eu falei pra vocês aqui, que o calendário de Israel tem 360 dias, é um pouco menos, pode ser que seja o 73º ano deles, que dá um limite máximo aqui para a geração da figueira acontecer. Pode ser que aqui aconteça um arrebatamento porque, além de ser aniversário de independência de Israel, o Papa Francisco, que muitos padres já estão falando que ele é o falso profeta, já marcou um pacto global para essa data, para ser assinado no Vaticano. E muitos padres da Igreja Católica, da própria Igreja Católica, estão denunciando como sendo isso uma oportunidade para o Papa Francisco anunciar o Anticristo. Então, olha que interessante, gente. A gente sabe, segundo a linha do tempo real, que 2019 tem que ser o ano que começa os 7 anos de tribulação. Nós sabemos que 2019 pode ser considerado até aqui, em 2020, para Deus. E nós já vemos que o Papa, que é provavelmente o falso profeta, já preparando o terreno para anunciar possivelmente o Anticristo nessa data. Ou seja, o arrebatamento tem que acontecer até essa data, gente. Até essa data aqui. Se não acontecer ainda em 2019, tem o 1º de Nissan e tem também esse 14 de maio de 2020, que é o Pacto Global e o aniversário de independência de Israel. E como última coisa que eu tenho aqui, se por algum motivo louco, se por acaso o arrebatamento não acontecer aqui, o Anticristo ainda não aparecer nesse período aqui, nós temos uma última possibilidade, que é Rosh Hashanah, ou Ano Novo Civil Hebreu, que é quando os judeus lá em Israel comemoram o Ano Novo, e eles comemoram em setembro, em Rosh Hashanah, ou Festa das Trombetas, que em 2019 aqui foi quando nós tivemos um alerta máximo, e a última possibilidade aqui seria então em 2020, 19 de setembro de 2020, que vai ser o Festa de Trombetas Rosh Hashanah, ou Ano Novo Civil de 2020. Então, segundo a linha do tempo que nós temos, que está correta, verídica, é a única que funciona, baseada em fatos históricos, profecias bíblicas e tudo mais. Essa linha do tempo mostra que a tribulação, a última semana de Daniel, tem que acontecer neste período de 2019, ou talvez no máximo aqui da 2020. Por causa que pode ser o problema dos calendários aqui. Então, este é o período máximo que nós temos para arrebatamento da igreja, que tem que acontecer antes dessa última semana de 7 anos, dessa última semana de Daniel. Então, gente, nós estamos pertíssimo. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento já. Nós não sabemos quando vai acontecer, vai ser algo que vai pegar todo mundo de surpresa, algo que não é secreto, mas vai ser uma coisa de repente, vai ser silenciosa, na calada da noite, porque Jesus virá como um ladrão na calada da noite. E ele vai pegar muita gente de surpresa, pessoas que não estão vigiando, pessoas que não estão crendo, pessoas que estão se preparando para ficar aqui na tribulação, pessoas que acham que o mundo viemos do macaco, pessoas que acham que nós estamos flutuando numa bola girada aleatória. Vai pegar todo mundo de surpresa e provavelmente vai acontecer entre esses períodos aqui de tempo. Então, essa informação que você teve acesso aqui, passa para todo mundo que você conhece, gente. Espalha esse vídeo, pode baixar esse vídeo, colocar no seu canal, espalhar para todo lugar que você achar, porque isso aqui é importantíssimo. Essa é a informação mais importante de todos os tempos, porque diz a respeito do que vai acontecer, que vai ser a pior coisa de todos os tempos, diz como você pode se livrar disso, e diz também sobre a sua eternidade, que é onde você vai ficar para sempre. Isso aqui é mais importante do que qualquer emprego, de qualquer trabalho, isso aqui é mais importante de tudo. Então, passe isso aqui pra frente, pode baixar, pode colocar no seu canal, pode passar no WhatsApp, pode passar no Facebook, em todos os lugares. Envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque isso aqui é muito importante mesmo, e não tem nada mais importante do que isso. Só não esqueça de falar que você pegou isso aqui do canal Ricardo Garcia no YouTube, porque se a pessoa quiser conversar comigo, ela pode vir aqui e ter acesso ao canal para conversar comigo se ela tiver dúvida em alguma coisa, que eu acho que não vai ter, porque tá tudo provadamente, incontestavelmente provado através de bíblias, fatos históricos, profecias e tudo mais. Então,
Nós vemos aqui que o arrebatamento tem que acontecer em qualquer momento, já pode acontecer em qualquer momento agora de Tabernáculos, e pode acontecer em qualquer momento de 2019 ainda, ou até esses períodos aqui de 2020. Então você aí que chegou até aqui, que viu tudo esse vídeo aqui, esteja preparado, irmão. Você tá vendo isso aqui, não é à toa. Você não tá vendo isso aqui para você ficar para trás. Você não tá vendo isso aqui para você ser deixado na tribulação. Não, você tá vendo isso aqui porque você é escolhido para viver nos últimos tempos e você tem essa chance de ser livrado, esse pior período de todos os tempos que vai acontecer aqui. Então creia, se prepare para ser arrebatado, não para ficar aqui, e espalhe essa mensagem, porque esse é o seu dever. Avise que Jesus está voltando. Se você quer ser noiva de Cristo, então você tem que dizer vem, vem Jesus, tem que dizer Maranata, vem Jesus, porque o Espírito Santo e a noiva dizem vem. Se você diz não vem, se você diz que não existe, se você diz que vai ser depois, que vai vir um inimigo, que vai vir meteoro primeiro, então você não está sendo a noiva. A noiva diz vem, vem, e todo aquele que ouvir também diga vem. Quem tiver sede, vem. Quem quiser, beba de graça. Essa informação é de graça. Você chegou a essa informação gratuitamente. Isso aqui está disponível gratuitamente para você. E essa é a informação mais importante de todos os tempos. Então, vem, vem Jesus. Todo aquele que ouvir também diga vem. Seja preparado, porque é isso que nós estamos esperando e muito provavelmente vai acontecer na nossa geração, em qualquer momento, esse ano ou até no máximo ano que vem, gente. Isso é maravilhoso para quem está esperando Jesus e o arrebatamento e o livramento da morte e da tribulação. Então, fique feliz, console uns aos outros com essas palavras, espalha para todo mundo e regozije, porque nós estamos muito perto de irmos para casa. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Não esqueça de espalhar essas coisas aqui, porque é muito importante. E se for nesses períodos aqui mais próximos, eu não vejo a hora de encontrar vocês lá em cima, no arrebatamento, nas bodas de Cordeiro, na festona que vai ser por 7 anos lá no céu, enquanto aqui na terra tiver 7 anos de tribulação. Então, esteja pronto, esteja preparado e creia, porque é pela fé que nós seremos arrebatados, como foi com Enoque. Maranata! Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.